Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 13 de agosto, 19º domingo do Tempo Comum. E hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e eu gostaria de mandar um abraço todo especial ao meu pai Armando, a dois pais espirituais que Deus me deu a graça de ter também, o pai Itamar e o pai Zezé, lá em Tapicerica da Serra, a todos os outros pais espirituais que o Senhor colocou na minha vida ao longo desses anos todos de sacerdócio. A vocês, meu carinho, minha gratidão, meu muito obrigado. E agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus disse: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Logo, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nessa semana que passou, nós meditamos esse evangelho, ainda que de forma breve, e a liturgia da palavra hoje nos apresenta esse belíssimo trecho de São Mateus, Jesus que caminha sobre as águas. Antes de caminhar sobre as águas, Jesus havia realizado um grande milagre. Jesus havia transformado 5 pães e 2 peixes numa refeição para uma multidão de mais ou menos 5.000 homens às margens do mar da Galileia. Jesus disse aos discípulos, quando esses lhe questionaram como iriam alimentar toda aquela multidão, Jesus lhes disse: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos não entenderam que eram capazes de saciar aquela multidão, porque não haviam ainda entendido quem estava com eles, que eles estavam diante do próprio Deus, o Senhor que criou todas as coisas, que sustenta o universo com sua mão poderosa. Os discípulos viram o milagre, recolheram das sobras 12 cestos cheios de pães e peixes. Ainda havia comida para mais uma multidão de pessoas. Jesus os despede, como nós ouvíamos, e vai para o monte rezar. No domingo passado nós celebrávamos a transfiguração do Senhor e eu dizia a vocês, irmãos e irmãs, que o monte é o lugar do encontro com Deus. Jesus foi ao monte rezar. Jesus se recolheu em oração. Jesus subiu à presença do Pai. Se nós tomarmos a primeira leitura de hoje, no primeiro livro dos Reis, o profeta Elias vai ao alto do Monte Horebe, se refugia numa gruta e fica esperando a presença do Senhor, a sua manifestação ali na montanha. E diz o primeiro livro dos Reis que veio o fogo que devastou tudo, o terremoto que sacudiu tudo, e Deus não estava nesses fenômenos da natureza. Mas quando o profeta sentiu soprar uma brisa leve, diz a palavra, cobriu o rosto, prostrou-se por chão e viu o Senhor. Deus manifesta-se em coisas simples, de modo claro, porém simples. O Senhor tem poder para realizar uma teofania, como realizou na semana passada no Alto do Tabor? Tem. O Senhor tem o poder de realizar um milagre, como o milagre do sol que realizou em Fátima? Tem. Abrir o mar vermelho para que o povo tivesse passado a pé enxuto? Tem.
Tem o poder de ressuscitar os mortos? Tem. Mas o Senhor quer ser enxergado, quer ser percebido e adorado nas coisas singelas. Porque só o homem de fé verdadeira é capaz de enxergar a presença de Deus e os sinais do Senhor nas coisas simples. O homem que não tem fé, ele fica buscando coisas extraordinárias. O homem que não crê de todo o seu coração em Deus, fica o tempo todo querendo provas para que ele possa crer. Já o homem de fé sincera, real e verdadeira é aquele que entende que o Senhor vai no dia a dia, através de pequenas coisas, manifestando o seu cuidado, seu poder e seu amor. Vejam, São Paulo na segunda leitura diz que chora pelo povo de Israel, o povo a quem Deus revelou a sua palavra, o povo ao qual Deus mostrou o seu rosto, porque esse povo não crê com todo o coração e alma no Senhor. Ora, os discípulos estavam já na barca, no meio do mar. O vento dava contra a barca. De repente, Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos que haviam visto Jesus multiplicar o pão e o peixe para 5.000 pessoas, acham que agora é um fantasma, mas é o Senhor. E o Senhor tem que dizer: coragem, não tenhais medo, sou eu. Quantas vezes, irmão e irmã, eu e você, que somos templos do Espírito Santo, eu e você que somos filhos de Deus, membros da igreja, partícipes de toda a sorte que o Senhor conquistou com o seu sangue vertido na cruz e a sua ressurreição, quantas vezes eu e você duvidamos dos planos e do chamado de Deus para nós. Quantas vezes nós questionamos a Deus, como o povo de Israel, que levou Paulo inclusive a chorar, a sentir dores, porque o seu povo, o depositário da mensagem, o povo eleito, o povo escolhido, não acreditava em Jesus, não cria que de fato era o Messias na pessoa de Jesus quem tinha vindo a Israel. Ora, Pedro quer pôr Jesus à prova. Eu só acredito se eu puder caminhar até o Senhor sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro começou a caminhar, deu passos e caminhou bastante sobre as águas em direção a Jesus, mas, porque tinha pouca fé e uma fé superficial, começou a afundar. Quando sentiu o vento dando contra o rosto, tirou os olhos dos olhos de Jesus e começou a afundar. Aqui está, meus irmãos e minhas irmãs, a chave para compreendermos o que Deus quer de nós. Deus não quer que nós nos percamos no abismo das águas profundas do mar da vida. Deus não quer que nós sejamos tragados ao inferno. Deus quer que nós perseveremos e que, caminhando sobre as águas do mar desta vida, nós cheguemos até Ele. E como? Mantendo os nossos olhos fixos nos olhos de Jesus. Quando nós temos os olhos e o coração postos em Deus, nós mantemos o nosso percurso. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas mantemos em linha reta. E por quê? Porque sabemos que aquele que nos convidou estará conosco. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós nos permitimos todo tipo de medo, todo tipo de situação que vai contra o plano de Deus. Mas quando nós firmamos a nossa vida na palavra do Senhor e mantemos o nosso coração colocado no seu coração, nós nos tornamos vitoriosos. E como é que eu faço para manter os meus olhos fixos em Jesus? Primeiramente pela oração pessoal, constante, perseverante, fervorosa. Depois por uma vida sacramental. Os sacramentos que o Senhor nos deixou através da igreja são meios de santificação e alimento no caminho que nós trilhamos. Depois pela leitura da palavra do Senhor, palavra essa que nos anima a continuarmos o nosso caminho, palavra que vai nos mostrando o testemunho de tantos homens e mulheres, como os que nós ouvimos hoje, o testemunho de Paulo, o testemunho de Elias. Depois pela vida comunitária. Nós não fomos criados enquanto igreja para sermos isolados, não, mas para vivermos juntos. Por isso os discípulos estavam todos juntos na barca. Apesar de que toda aquela comunidade que estava reunida na barca teve medo. O medo, às vezes, sim, se apodera de nós, porque nós, infelizmente, somos assim, somos feridos pelo pecado. O medo, muitas vezes, estraga a nossa fé.
Mas nós não podemos permitir que a nossa fé seja destruída pelo medo, porque há em nós uma esperança que é maior do que todas as outras, a esperança de que o Senhor caminha conosco. Ele foi fiel ao prometer aos discípulos lá no capítulo 28 de Mateus, quando subia ao céu: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor está no meio de nós. O Senhor vive entre nós. O Senhor coloca em nós a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. O Senhor estende a sua mão para que nós possamos firmes sairmos das ondas que nos tragam e caminharmos por sobre o mar da vida até chegarmos à eternidade no céu. Que hoje, pela intercessão de todos os anjos e santos, pela intercessão de todos aqueles pais que já se encontram no céu, nós possamos perseverar nesse certame que nos é proposto, ou seja, nesse caminho sobre as águas, seguros de que o Senhor não permitirá que nós nos afoguemos. Que Deus te abençoe e até amanhã.